Lição 8: A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Introdução. Nesta lição vamos estudar sobre a identidade pentecostal. Nosso foco será mostrar alguns erros sutis que têm aparecido no meio do movimento pentecostal. Dentre esses, a negação da atualidade dos dons espirituais e a negação das línguas estranhas como a evidência do batismo no Espírito Santo. Parte 1: O Pentecostes bíblico. 1. O Espírito prometido. A Bíblia mostra o Espírito Santo agindo na vida das pessoas durante o Antigo Testamento. No entanto, essa ação era limitada ou específica, destinando-se a pessoas escolhidas para obras especiais, como sacerdotes, reis e profetas. Ou seja, se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na Antiga Aliança. Contudo, Deus fez uma promessa do derramamento do seu Espírito sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial. 2. O Espírito derramado. No Novo Testamento, as promessas a respeito do derramamento do Espírito Santo se cumprem. No dia de Pentecostes, conforme prometido por Jesus, a descida do Consolador promove o primeiro batismo no Espírito Santo. Ali o Espírito foi derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem podem ser revestidos pelo Espírito Santo. Parte 2: O distintivo pentecostal de nossa Igreja. 1. A atualidade dos dons espirituais. O famoso bispo Agostinho de Hipona, do quarto século da era cristã, popularizou a ideia de que os dons espirituais haviam cessado, pois eram restritos ao período apostólico. Esse desvio doutrinário sobreviveu à reforma protestante do século XVI. Somente com o surgimento do movimento pentecostal, no início do século XX, o batismo no Espírito Santo e as manifestações dos dons espirituais foram finalmente restaurados. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja como os exercem. Nesse contexto, surge a Assembleia de Deus, fruto direto da obra pentecostal. Nossa igreja acredita que todos os crentes têm direito ao batismo no Espírito Santo e com fogo. Entendemos o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder para a vida e serviço cristão. Essa experiência é distinta do novo nascimento. 2. As línguas como evidência. De acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, o batismo no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal de falar em outras línguas. Neste caso, o sinal tem a mesma essência que o dom de variedade de línguas, mas propósito e uso diferentes. Os pentecostais da primeira geração criam e pregavam essa doutrina com convicção. Contudo, nos dias atuais, muitos têm dito que esse sinal não é para todos. Na dúvida, ninguém recebe nada. No entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial é cristalina nas Escrituras. Parte 3: Mantendo a chama pentecostal acesa. 1. Fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos era seu amor pela Bíblia. O movimento pentecostal surgiu como reação ao liberalismo teológico, cujas características incluem o secularismo, que nega a infalibilidade e inerrância bíblicas. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Todo desvio doutrinário ou heresia ocorre por negação ou acréscimo de algo às Escrituras. Precisamos voltar às Escrituras. 2. Exercício dos dons espirituais. Semelhante aos dias de infância do profeta Samuel, quando as visões não eram frequentes, atualmente muitos pentecostais têm preteridos dons do Espírito Santo. Não há movimento pentecostal sem o uso dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente em seu aspecto teórico, ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons. Não se deve condenar o uso por medo do abuso. Não devemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Conclusão. Vimos que o movimento pentecostal possui raízes bíblicas. O pentecostalismo está inserido dentro de um contexto histórico.
Hoje, após um século do seu advento, o movimento tem dado sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário, e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais, está na origem desse processo.